Fala, mestrinhos, tudo bem com vocês, galera? Seguinte, um probleminha de aritmética do livro do Prof. Mate, né? É um mestrado profissional em rede nacional. E nós vamos resolver esse probleminha hoje aqui. Espero que vocês gostem da solução. Vamos a ele? Seguinte, se o 7 ele não divide n, 7 não divide n menos 1 e 7 não divide n ao cubo mais 1, então o 7 ele vai dividir n ao quadrado mais n mais 1. E aí, como é que a gente começa a pensar nessa situação aqui, pessoal? Quando cai uma coisinha desse jeito aqui, pessoal, olha, eu já apelo para o pequeno teorema de Fermat, beleza? Então, vou escrever aqui, ó, solução. Solução. Então, eu já vou colocar assim, ó, pelo pequeno teorema de Fermat. Pelo pequeno teorema de Fermat. Fermat. Beleza. Pelo pequeno teorema de Fermat, qual é o pequeno teorema de Fermat, professor? Você pode escrever ele de duas formas, né? Eu vou pegar ele escrito dessa forma aqui, ó. Eu tenho um número primo P e ele divide A elevado a P menos A. Beleza? Eu vou pegar ele escrito dessa forma aqui, ó. Beleza? Então, pelo pequeno teorema de Fermat, voltar na cor vermelha, o que eu tenho aqui? O meu número primo que eu estou vendo aqui explicitamente é o 7, velho. E aí, eu posso colocar esse 7 no lugar do P aqui e o A, né? Colocar ele no lugar do N aqui, professor? O N no lugar do A, nesse caso, né? Melhor dizendo. Posso. Então, ó, pelo pequeno teorema de Fermat, eu sei que o 7 ele divide N elevado a 7 menos N. Isso aqui é verdade, velho. Isso aqui é verdade, beleza? 7 divide N elevado a 7 menos N. E aí eu já deixo claro para você, ó, cara, você sempre pode fazer isso? Pode. Aí eu coloco assim, ó, por outro lado, eu consigo escrever esse n a sétima menos n de alguma outra forma como um produto onde aparece, onde eu consiga, né, que apareça esse cara e esse cara aqui, e também esse daqui, ó. Eu consigo escrever esse n a sétima menos n de forma que apareça como um produto, né, desses quatro camaradas aí. Aí você vai tentar, beleza? Então bora lá. Por outro lado, vamos tentar. N elevado a sétima menos n. Primeira coisa, né? Eu já veio na minha cabeça. Pô, vou colocar o n em evidência. Então, coloca aí. N a sexta menos 1, né? N a sexta, multiplicação de potência mesma base, volta para 7, n vezes 1, n, fechou. Beleza. Esse 1 é a mesma coisa de 1 a sexta, né? Então eu vou colocar aqui. N a sexta menos 1 elevado a 6. Beleza. Aqui, pessoal, eu utilizo o quadrado da diferença. E aí, com o quadrado da diferença, eu consigo deixar esse n tranquilo aí e escrever n a sexta menos 1 elevado a 6. Eu sei que para aparecer esse 6, e aí de novo, ó, de novo, eu vou utilizar aqui, ó, como eu tenho, por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado, aquela notaçãozinha lá de produtos notáveis, sendo que o a é o n e o b é o 1, eu consigo escrever esse cara aqui como a mais b, a menos b. Aí você olha para mim, poxa, professor, mas é ao quadrado, aqui tem 6. Meu filho, então admita que o a e esse a ele é n elevado a 3, porque aí vai ficar n elevado a 3 ao quadrado. Quanto é que é n elevado a 3, parênteses, né, pelo amor de Deus, ao quadrado? Vai ficar n a sexta, beleza? E se o b, colocar assim, implica aqui, igual a 3, e b, colocar assim, b igual a 1 ao cubo, beleza? Se o b é 1 ao cubo, acabou, né? 1 ao cubo, né? Abre parênteses, fecha aqui, elevado a 2, isso aqui 3 vezes 2, né? Multiplicação de potência, né? Pelo amor de Deus, 3 vezes 2, 6. Então, fechou, eu volto para cá. Então, o que eu vou fazer aqui? N a sexta menos 1 a sexta, eu consigo escrever isso aqui como N ao cubo, e aí você decide se você quer colocar primeiro
igual eu coloquei aqui, ó, A mais B ou A menos B, aí é uma escolha sua, beleza? Se você quiser colocar esse menos aqui, não tem problema nenhum. Então, posso deixar aqui, ó, n ao cubo menos 1 e n ao cubo mais 1. Tem problema nenhum, beleza? Então, n a sexta menos 1 a sexta, vocês conseguem escrever ele dessa forma aqui. E agora, pessoal, tem como, né? Eu estou vendo aqui que eu já consegui aparecer esse n ao cubo mais 1. Tá aqui, n ao cubo mais 1 e o n. Falta o quê? Esse n menos 1. Eu não estou vendo esse n menos 1 e nem esse n ao quadrado mais n mais 1. Por quê? Se você, né, gosta de produtos notáveis, você também já manjou isso aqui, ó. Esse pequeno carinha aqui, ó. Cadê? N ao cubo menos 1 e n ao cubo mais 1. Eu consigo escrever um deles dois, né? Que é o que eu quero, que é esse n ao cubo menos 1. Eu consigo escrever ele de outra forma. Eu vou colocar aqui n, que eu já tenho. Vou colocar também o n ao cubo mais 1, que eu já tenho ali em cima, ó. Eu já tenho, não vou mexer esse treino mais não. N ao cubo mais 1. Só falta mexer nisso aqui. N ao cubo menos 1. Esse cubo, né, da diferença, o cubo da diferença, pessoal, eu consigo escrever ele como, que é um polinômio de terceiro grau, eu consigo escrever ele com a multiplicação, como a multiplicação de um polinômio de primeiro grau com um polinômio de segundo grau. É só você fazer aí, se você tiver alguma dúvida, pelo método de Briot-Ruffini, beleza? Você consegue fazer a fatoração desse cara aqui tranquilo. E aí você tem aqui, ó, n-1, é só repetir, né? n-1, ou então vai pelo macete, né? Só pega aqui os dois, subtrai n-1, e aí, ó, aí aqui você tem que memorizar. Você pega o primeiro, n ao quadrado mais n ao quadrado mais n mais 1. Se você quiser memorizar, né? Tá tranquilo também, memoriza, beleza? Então, eu consigo escrever ele dessa forma. Professor, olha só o que aconteceu. Eu sei que 7, ele divide n a sétima menos n pelo pequeno teorema de Fermat, isso que é verdade. Mas esse n a sétima menos n, eu consigo escrever ele dessa forma. N vezes n ao cubo mais n, vezes n menos 1, vezes n ao quadrado mais n mais 1. Peraí. Mas, por hipótese, qual é a nossa hipótese? Que o 7 não divide o n, não divide n menos 1 e nem divide n ao cubo mais 1. Isso aqui é a hipótese, né? Mas por hipótese, e aí você escreve, né? Eu estou escrevendo aqui como 5, não, pelo amor de Deus, 7. Estou escrevendo aqui como se você estivesse escrevendo, por exemplo, para o exame de qualificação lá, tal, beleza? Uma escrita mais ou menos aqui. 7 não divide n, 7 não divide n menos 1, e 7 não divide n ao cubo mais 1. Ué, peraí. O 7, ele divide n a sétima menos n. Mas o 7, ele não divide n, que é esse primeiro, ó. Ele não divide esse primeiro. Ele não divide n menos 1 e nem divide esse n ao cubo mais 1. Ué, professor, só tem uma opção. Logo, ele tem que necessariamente dividir esse último, porque o 7 divide esse cara. Então, ele tem que dividir pelo menos uma dessas parcelas aqui, beleza? Então, não tem solução. Logo, vou colocar necessariamente, eu já coloquei a palavra necessariamente. Vou colocar logo. 7 divide n ao quadrado mais n mais 1. E é só isso mesmo. Necessariamente ele tem que dividir, cara, esse último fator, né? Como é um produto aqui, né? Eu não vou ficar chamando de parcela, né? Uma soma aí. Então, esse último fator, ele necessariamente aqui, cara, o 7 tem que dividir, beleza? Porque eu sei que o 7 divide n a sétima menos n.
Ok, o pequeno teorema de Fermat nos ajudando mais uma vez aí. Gostou do vídeo? Conseguiu tirar alguma dúvida sua aí? Você estava aí, pequeno teorema de Fermat? Esse tipo de questão? Cara, pô, se inscreva no canal, deixa o like aí, comente aí se você gostou do vídeo ou quer outro tipo de questão, beleza? Valeu, mestrinhos!